Pronto, já estamos no ar, já estamos aqui ao vivo. As pessoas se aproximando aí. Deixa eu ver aqui. Você conhece, doutor Ivan, conhece Renan Pinheiro? É um grande figura. Um grande admirador do seu trabalho, né? Um fã mesmo. Já estava aqui cobrando a live, né? Porque a gente atrasou uns 2 minutos, né? 1 minuto. E ele estava aqui ansioso. Já está aqui. Okay. Deixa eu ver aqui. Já abriu na minha página? Veja bem, estou tentando abrir a sua página no Facebook. Pronto. Aqui. Abri sua página, mas não estou vendo a sala. Ah, sim, encontrei. Apareceu? Encontrei. Sala aberta, sim. Isso. Sala aberta. Ótimo. Então, vou ver se está aqui para todos, que geralmente a gente tem que colocar isso aí. Ao vivo. Isso, aberto ao público. Agora qualquer pessoa tem direito aí a ver. E o senhor, se quiser, já pode pegar esse link e pode colocar também na sua página. Certo? Esse mesmo link aí da live, que está no... Pronto. Eu vou pegar e eu vou mandar para lá. E você, por favor, pelo não perder o foco, você, por favor, mande para o meu perfil. Ótimo, mandarei. Viu? Mandarei porque agora. Quem tiver interesse já vê. Isso. Muito bem, gente. Então, hoje nós temos a grande satisfação de manter aqui uma conversa, né, com uma pessoa que com certeza é inspiradora, que tem uma história de vida bastante significativa, que pode servir de muito estímulo para nós que vivemos em uma época tão desesperançosa para muitos, né? E o doutor Ivan, como disse alguém, cujo nome já é poético, né? Já tem poesia no próprio nome, doutor Ivan Lira, com certeza muito terá a nos dizer nessa noite de hoje. Entre o direito e a literatura, né? A gente poderia dizer que, eu não sei se o doutor vai concordar, mas a gente poderia dizer que a sua vida, vamos dizer que se o barco da sua vida tem 2 remos principais, que é o direito e a literatura, né? E são que norteiam a sua existência de um modo em geral. Seu Gilberto, campo de pesquisas. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo e gostando. Certo. Então, o que eu acho interessante, doutor Ivan, é que você não procura separar uma coisa da outra. Pelo contrário, você procura unir o direito e a literatura, né? Porque sabe que disso resultará algo mais rico, né? São aquelas misturas que enriquecem. Já pode começar falando sobre isso, entre o direito e a literatura. Pois não. Em primeiro lugar, eu quero agradecer bastante a você pela lembrança que teve de me convidar para essa sua série de lives que você faz no seu canal de Facebook, vivificando a literatura pelas suas mais diversas conexões. Eu já tive a oportunidade de ver outras sessões desse tipo e ter uma atuação mais presente na do meu colega de academia, o professor Diógenes Jacunha Lima, e de maneira que a minha expectativa desse nosso contato é a melhor possível, porque o estilo de conduzir uma conversa dessa, pelo timbre da leveza, torna feliz tanto quem é entrevistado como as pessoas
que estão nos acompanhando através do seu canal YouTube. Se eu tivesse, pelo menos, a desconfiança de que seria uma coisa chata, uma coisa formal, uma coisa maçante, eu agradeceria da forma mais polida do mundo, como já fiz em algumas outras situações, e não compareceria. Isso. Eu tenho muitos afazeres, como todas as pessoas também, e não gosto de ficar perdendo tempo com algo que não me dê prazer. Então, eu sempre tenho uma ponte unindo o saber ao prazer. Se essa ponte não está funcionando, se por alguma razão foi interditado o trânsito entre esses dois componentes, pode ter certeza que eu não vou ficar procurando atalhos, não, porque seriam momentos infelizes e eu não cheguei mais nessa altura da minha vida para estar buscando infelicidade, não. Então, estou aqui inteiramente ao seu dispor para conversarmos sobre esse tema que você propôs e que eu tenho por prática quando recebo um convite qualificado como o seu, obedecer, não fazer muitos reparos. Eu não gosto desse título, eu quero que seja diferente. Não, do jeito que você fizer e estando ao meu alcance, eu colocarei aqui as minhas opiniões, os caminhos que tomei, a forma como eu vejo contextualizado o direito e a literatura, ou a literatura e o direito, sem escolher uma ordem de coisas. Então, estou aqui ao seu dispor. Você já deve... Ótimo, já deve estar vendo aí que nós temos um conterrâneo que saiu muito novo de Cuité, sabe? Criança mesmo, que hoje mora em Irecê, na Bahia, né? Um cara muito criativo, Edinaldo Fontes, e ele está aí nos assistindo, né? Então, com certeza, hoje nós teremos... torcedor do Flamengo, hein? É verdade, é verdade. De camisa e escudo. É isso. Temos aqui a Marta Mauene, que é uma pessoa muito ligada à área de cultura, de livros, né? E ela está aqui também nos assistindo. Ela criou um sebo virtual, que inclusive depois poderá até dispor também a sua obra, futuramente, se for publicando, né? É um sebo em que ela vende obras usadas e obras novas também. O nosso amigo Renan, que está aqui de Tocaia desde cedo, ele disse boa noite ao amigo Gilberto e ao ex-professor, atual colega do Instituto Histórico e Geográfico do RN, e sempre amigo Ivan Lira de Carvalho. Muito boa noite para Renan. Renan é uma figura, uma pessoa queridíssima, foi meu aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e as origens dele, assim como as suas e as minhas, Gilberto, estão plantadas no cimo da Serra da Borborema. A Borborema que une Paraíba e Rio Grande do Norte, e Renan vem nesse contexto também. É uma pessoa, é um intelectual do maior valor, livros publicados e elogiados, e uma figura queridíssima. E eu quero só fazer um registro. Eu tenho a proteção nesta noite, como tenho na minha vida toda, de Nossa Senhora das Mercês, que é a padroeira da nossa terra. Ali atrás tem uma belíssima imagem de Nossa Senhora das Mercês, que me foi presenteada por Renan. Então, Renan fez chegar através do meu filho Lucas, ele entregou essa imagem e eu a tenho com muito zelo, com muito carinho aqui no meu escritório para me dar bênçãos sempre. É bem interessante e a nossa conversa aqui ela vai fluir, né? Você é um ilustre filho lá da Serra do Cuité, né? Como eu sou também. E a literatura teve um papel muito importante em nossa vida. Nos levou para caminhos diferentes, né? Mas com certeza, me levou para o direito e me levou para a literatura, né? Levou para a literatura. E hoje estamos aqui, direito e literatura. Mas a literatura que eu vou falar aqui não é da parte que me toca, e sim da sua, pelo seu envolvimento. E realmente o Renan, ele tem duas obras, né? Tem duas obras. E ele é extremamente religioso, e como ele diz aqui, fico muito feliz em ver que Nossa Senhora das Mercês está no seu escritório. Uma das coisas que me chamou a atenção, doutor Ivan, já dando continuidade ao mote
aí da Nossa Senhora das Mercês, foi ver que você guarda algumas coisas como amuletos, vamos dizer assim, do seu passado, né? Passado religioso. Por exemplo, pode falar um pouco aí sobre o São João Batista, que você guarda um emblema, né? E todo ano você, se estiver longe de casa, né? Está aí também, né? Por coincidência, está aqui. Interessante. Esta imagem de São João Batista foi oferecida ao meu pai quando ele fez a primeira Eucaristia, ano 1917. E ela permanece com nossa família, eu sou o guardião, até a data de hoje. E temos uma devoção de acender vela, uma vela votiva, pelo menos, toda noite de São João. Então, onde eu esteja, esse santinho vai comigo. Se por acaso eu estiver viajando para algum lugar que não tive condições de levá-lo, mas a homenagem eu faço de onde estiver. Então, eu tenho uma prática religiosa católica, sem ter seleção para pessoas que não têm credo ou que têm credo diferente do meu, seja de matriz de religião africana ou protestante. Para mim, eu não tenho esse tipo de preconceito, de seleção, mas eu tenho a minha fé, eu gosto de fazer as minhas orações, eu rezo todos os dias, eu canto o hino de Nossa Senhora das Mercês quase todas as noites e sou muito feliz com isso. De maneira que você lembrou bem, eu não tinha programado de colocar nessa live essa imagem, não. Tanto que ela estava aqui atrás, eu tirei um pouquinho ali, mas já que falou, eu trouxe aqui com muito orgulho. Agora eu digo, eu não sou um religioso chato, um religioso sectário e que faz da fé uma barreira de amizades, uma coisa desse tipo, não. Mas eu gosto de ser, sou feliz dessa forma. Sim. A fé na sua vida, doutor Ivan, estamos aqui seguindo o curso das ideias, tá certo? Bem à vontade, bem tranquilo. A fé na sua vida, ela tem um valor cultural ou tem algo mais do que isso? Um valor sentimental, cultural, familiar? Ela tem as duas coisas, e eu diria muitas outras coisas. A fé tem me sustentado nas minhas maiores dificuldades. Uma dessas dificuldades é esse período que estamos atravessando agora da pandemia. E eu tenho me sustentado muito na crença. E gosto de aliar as coisas com elementos históricos. Por exemplo, Nossa Senhora das Mercês, eu tenho profunda admiração porque o histórico dela é de tolerância. Então, quando a Península Ibérica vivia tremendo com a invasão moura, eu não digo invasão, a presença moura e a intolerância religiosa, Mercedes ou Mercês, como queiram, estava presente nesse contexto de aceitação. Eu tenho as características. Ali atrás tem uma imagem de São Francisco de Assis, ali no cantinho. Ali, São Francisco de Assis. Essa imagem foi esculpida por um artesão aí de Santa Cruz. Coincidência também, eu não programei para colocar isso. Mas é um artesão que ele me contou numa feira onde eu comprei essa imagem, que ele era carpinteiro, que nem José, o pai de Jesus. Ele era carpinteiro e resolveu, acho que residente no bairro Paraíso, uma coisa assim, e resolveu fazer esculturas, quer dizer, da arte que ele tinha na carpintaria, resolveu fazer esculturas e passou a fazer santos e tal. Eu sei que um dia eu comprei esse São Francisco, porque São Francisco de Assis é meu compadre. Eu tenho uma filha, Laurinha, que ela é afilhada de batismo de São Francisco de Assis. Nesses livros meus, que você até tem, eu falo sobre isso, sobre a bondade de Assis e o gesto político de Assis,
quando ele se despoja de toda a riqueza, inclusive das suas vestes, e entrega ao seu pai, e vai se dedicar à pregação, ou a viver a sua vida no conjunto com os animais e com a pureza dos pobres. Então, aliás, sim, pode dizer. Pois não. Então, Assis foi escolhido como padrinho. Não é simbólico, não. O batizado feito pelo Monsenhor Lucas tem uma madrinha da terra aqui e um padrinho que não está mais entre nós em carne, mas cuja presença, cujo exemplo está sempre presente. Então, Assis Francisco de Assis é meu compadre, certo? E eu tenho aquela estátua ali. Então, por isso é o Vicente, eu tenho um filho chamado Vicente, que também homenageia o São Vicente de Paulo, quer dizer, pela sua história também, ele que foi escravo e que suportou todas as agruras quando foi para o norte da África, vendido como escravo, e depois ele volta e torna-se doutor da igreja. Então, tudo isso tem um contexto com história, com literatura, com tudo. Então, eu tenho um filho chamado Vicente, que homenageia São Vicente de Paulo também. E por aí vai. E o interessante é o rumo que nossa live está tomando, mas é interessante. Uma de suas crônicas, que eu não sabia, eu vim aprender através de uma de suas crônicas, que a famosa oração de São Francisco, na verdade, não é da autoria dele. Eu tenho esse escrito, dizendo, mas nós rezamos aqui em casa, e a Laurinha é quem se encarrega de fazer a oração, ela lendo essa oração que se atribui a São Francisco, mas é uma oração de referência à bondade de Francisco de Assis. Exatamente. Na verdade, é como um pensamento famoso que é atribuído a Voltaire, mas na verdade não é da autoria dele, mas resume o pensamento dele, que posso não concordar com nada que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-lo, né? Então que eu chamo de princípio da tolerância. Sim, o princípio da tolerância. E que, na verdade, então, a oração de São Francisco, na verdade, é dele, porque resume bem a essência da filosofia de vida e espiritualidade que ele desenvolveu, não é isso? Perfeito. Eu achei interessante também alguma coisa, quando você falou em outra crônica, estamos seguindo a sequência, estamos falando de literatura e de religião, e ao mesmo tempo tocando no direito, no princípio da tolerância. E eu mandando um abraço para Alisson Alves de Lima, que foi meu aluno do mestrado, pessoa muito querida, e ligado a Santa Cruz também. Também, não sabia não. Sim. Então, doutor Ivan, eu achei interessante também, voltando ao tema dos santos, você de vez em quando toca nisso nos seus... Você falou sobre o padroeiro dos motoristas, né? E eu achei interessante, São Cristóvão, né? E eu achei interessante quando você citou que alguns santos, por falta de embasamento histórico, foram descartados, caçados, impeachmentados, né? Você usou a expressão mais ou menos assim. Fale um pouco sobre isso daí também para a gente. É interessante. São os ciclos da Igreja Católica. Às vezes a Igreja, em nome da fé, tem práticas bastante radicais, inclusive de desatenção ao povo que professa essa fé. E em algum tempo a Igreja andou caçando o mandato de uma questão de santos. São Cristóvão foi nesse embalo, mas Sim. Os motoristas vinculados àquilo que a Igreja durante algum tempo chamou de fábula, que era de que São Cristóvão ajudava a transportar as pessoas de um lado para outro do rio, e até que um dia, aí já vem a criatividade, e até que um dia ele leva uma criança que carregava um globo, que era exatamente, para uns Jesus, para outros Deus, carregando o mundo, e ele estava ali para auxiliar esse transporte. Então,
os motoristas têm que continuar, independentemente da igreja ter banido da bula dos santos, a figura de São Cristóvão, continuaram professando a fé e hoje já se busca a reabilitação desse santo. E o interessante é que você citava na sua crônica, é que nessa tentativa de purgar a igreja de mitos, né, de lendas, de santos que realmente não deveriam constar, aí terminou, parece que usando um peso e duas medidas em relação a uma santa, né? A Santa Catarina, você fala, e que isso permitiu retomar. Uhum. E o que nos traz para o campo do direito canônico e a interface dele com o direito laico também. Isso. Então, o princípio da equidade, onde você tem que ter equilíbrio, não deve usar dois pesos e duas medidas, você encontra ele sendo respeitado e sendo base, sendo pilastra do direito canônico, mas também encontra uns esquecimentos, digamos assim, desse princípio que é tão caro e que dialoga com tantos outros. Então, o direito canônico é muito criticado também na literatura, em decorrência dos seus exageros. Quem não lembra, por exemplo, do período da Inquisição, a Inquisição, tudo que a civilidade, tudo que a civilização da forma mais antiga angariou para a dignidade da pessoa, quando chega no período da Inquisição e das ligações mais tétricas da igreja com o poder laico e o poder econômico, etc. e tal, deu no que deu. Onde, em nome da purificação, se fazia caça às bruxas e se queimavam pessoas e se jogavam essas pessoas à execração, etc. e tal. Quem na literatura não visitou de uma forma mais detalhada ou de uma forma menos profunda, mas de qualquer maneira conhece, O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que mostra esses excessos da igreja e os caminhos de poder que ela buscou. Exatamente, o direito canônico entrando em choque com o direito do mundo laico, né? E isso foi um problema sério para a humanidade. Ainda hoje tem seus resquícios, e eu gostaria de introduzir uma pergunta agora. Qual é a sua visão particular do Papa Francisco? Eu já adianto que, particularmente, eu sou um admirador dele. Tenho por ele a maior admiração. Eu acho que a igreja chegou no momento certo de ter um pastor daquele quilate. Então, é aquela pessoa desprovida de vaidades desnecessárias, mas sem ferir a liturgia do cargo que ele ocupa, de reitor de todos nós que somos católicos. Então, a importância política, não tenhamos medo de dizer isso, a importância política de uma figura como o Papa Francisco, não à toa ele escolheu o nome para o papado dele, o nome que ele usaria é o nome do meu compadre, Francisco. Francisco, isso. Então, o Jorge Bergoglio, ele troca esse nome bonito, espanhol, mas de origem italiana, pelo nome do puríssimo e pobre Francisco. Então, é muito importante que a igreja, neste momento, tantas incertezas e de tanta distopia que a humanidade atravessa, tenha um pastor daquele tipo. Eu acho muito interessante escutar isso de você, porque o Papa Francisco, atualmente, a gente percebe que ele está conseguindo criar uma ponte, né? Assim como você tenta criar uma ponte entre o direito e a literatura, o Papa tem conseguido criar uma ponte entre fazer conexão com os ateus, com os agnósticos, com os protestantes, vamos dizer assim, protestantes bem intencionados, né? Protestantes Sim. do bem, daquela característica daquele cara que ia para o lançamento do livro, do qual você trata numa crônica também. e o Papa Francisco, ele tem feito isso. É muito interessante a gente escutar pastores dizendo que são admiradores
e citando, né, o Papa Francisco. Então, é realmente... E o interessante, doutor Ivan, é essa preocupação dele em respeitar o direito civil, né? Sim. Ele sabe quais são os limites nos quais a igreja deve trabalhar. Então, uma coisa é o recrutamento dos seus pastores, e aí existem cânones, existem caminhos, existem regras para isso. Outra coisa é a maneira, é o comportamento das pessoas. E ele sempre com uma luz cristã, como os pastores das outras igrejas, como os líderes de religiões de matriz africana e tantos outros, do espírita, de budismo e de tantas outras também têm. Então, essas pessoas merecem as nossas homenagens e os nossos respeitos, porque sabem perfeitamente definir. Determinada pessoa, por suas opções, não devem estar no corpo de reitores, no corpo de pastores, mas elas têm o direito de viver à sua maneira, devem ser respeitadas. Eu acho isso muito bacana e faz um contraponto com determinadas condutas estúpidas que a sociedade de hoje vem praticando. Ou seja, a intolerância de gênero, sim, a intolerância de raça, isso é algo muito preocupante. E as igrejas, eu não diria nem só as igrejas, eu digo, as religiões, elas têm e devem sempre ter um compromisso de reverter esse caminho. Então, elas prestarão um auxílio social muito grande ao instante em que preguem a tolerância, em que preguem o respeito pela identidade de cada um. Isso. Estou gostando muito. Você está Mas, Gilberto, cuidado para a gente não tomar o rumo dessa nossa conversa como se eu estivesse numa igreja fazendo uma pregação aqui. Não, algumas pessoas aqui estão fazendo comentários nesse sentido, né? Eu achei bem interessante. Aqui, Carminha Grangeiro, uma pessoa de Natal, né? Ela falando sobre o doutor Ivan, eu achei engraçado aqui. O doutor Ivan é direto, olha aí o comentário. O doutor Ivan é direto, na outra hora ela diz, o doutor Ivan é um homem de fé, não é? E realmente, mas nós estamos no rumo certo, né? Porque quando a gente fala de Papa Francisco, estamos falando de alguém que cada sermão é uma peça literária. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir o Papa Francisco, mas o Papa Francisco... Eu, muitas vezes. O Papa Francisco, eu gosto de ver as mensagens dele, porque são muito poéticas, né? Ele diz umas coisas que, se você não aceitar pelo viés da fé, mas você admira pelo viés da riqueza literária do que ele diz, né? O viés humanista que ele traz em suas mensagens. Então, é muito interessante. Falando sobre as suas crônicas, eu observei nas suas crônicas que suas crônicas elas são muito ligadas assim a experiências de vida que você teve, né? Experiências muito interessantes, de viagens. Quem são os cronistas ou o cronista que lhe serve de inspiração? Olha, eu cometeria um pecado tremendo, já que estamos falando em religião, se eu fosse fazer uma seleção, dizer que só me inspira. Eu me inspiro pelo gênero crônica. Então, eu poderia falar das crônicas de Drummond, eu poderia falar das crônicas de Rubem Braga, e tantos outros, para ficar nos do Brasil, aqui, e na pessoa destes, que eu me referi aqui, eu homenageio a todos. Em verdade, a minha proximidade com a vida simples das pessoas que me fez procurar o estilo de escrita crônica. Eu sou um péssimo contista
e tem muito medo se um dia inventar de fazer um romance, embora tenha feito pelo menos um já pronto na cabeça. Quer dizer, escolhi o personagem, escolhi a ambientação, escolhi os satélites dessa figura central, mas tenho receio de como eu me portaria nesse campo do romance. Conto, eu já escrevi alguns, fica ali meio escondido, tem inclusive publicações em obras coletivas, no campo do conto, mas eu não me sinto uma pessoa solta. Já no campo da crônica, aí é onde eu faço aquela ponte entre o saber ou o escrever e a felicidade. Então, eu vou, de vez em quando, eu pontuo com algo ficcional, às vezes até para proteger a identidade da pessoa ou das pessoas que estão sendo tratadas ali, mas é um campo onde eu me sinto feliz. Eu não sei se as pessoas que leem também são felizes durante esse momento, mas pode ter certeza que eu estou produzindo ali pensando em torná-las viventes de momentos de felicidade enquanto estão lendo. A impressão que eu tive de suas crônicas, né, a impressão que eu tive foi muito positiva. Eu percebi que você escreve muito com o coração, né? Isso faz uma diferença fundamental. Então, de repente, eu achei muito interessante a crônica final de sua obra. Isso me chamou muita atenção. Você faz uma longa viagem e vai se encontrar com o Senhor sem estudo, né? E enquanto eu lia aquela crônica, eu vendo lá, imaginando a cena, um doutor, né? Um cara que tem pós-doutorado, fora do Brasil, poderia muito bem se entregar à soberba, né, do saber e ao cargo que ocupa, cargo de juiz. Mas aí faz uma viagem gigantesca, né, interminável lá para o Mochotó, e vai escutar um homem cujo professor foi a vida, né? Eu só me lembrava de um pensamento de Emerson, né, o filósofo americano, que dizia: cada pessoa que eu encontro é a mim superior em alguma coisa, e nesse particular eu aprendo dele. Então essa é a impressão que eu tive de suas crônicas, positiva. Aquela crônica que coloco ao fim de um dos meus livros, do livro Brevidades, defronte a um sábio. Então, aquilo é uma coleção de momentos de conversa que eu tive com aquela pessoa, um nonagenário, sempre vivente da roça, e com uma carga de sabedoria e de vontade de aprender fascinante. Então, ele ficava, quando ele sabia que eu ia viajar para aquele lugar, ele passava semanas indagando quando seria o dia, da forma carinhosa que ele me trata, que o doutor vai chegar, como ele chamava. E eu ali me punha numa rede e ele sentado a conversar. Desde as sabedorias de como amainar a terra, ao relacionamento com os bichos, as histórias da política dos homens, a relação do poder econômico sobre as pessoas mais simples, as tecnologias que às vezes chegavam para a agricultura e não eram acatadas pelos outros circunstantes dali, mas ele enxergava naquilo uma forma de se reverter determinadas dificuldades trazidas pelas secas, etc. e tal. Então, de tudo isso eu bebia, e aquele homem, para mim, não sabe. Sem dúvida, né? Uma experiência de vida que lhe impressionou ao ponto de você escrever realmente, inclusive dá a impressão de ser mais de uma crônica, né? Assim, porque realmente indica momentos diversos. Eu fiquei imaginando juntas. Eu fiquei ali imaginando então a cena, né? O doutor e o agricultor, né? No caso, o doutor aprendendo com aquele homem que teve uma experiência com o livro da vida, com a natureza, que você não teve, né?
porque sua vida foi dedicada grandemente aos livros. Apesar de que também você parece que teve uma vida muito intensa, assim, de convívio direto com a Caatinga, com o sisal, do qual você trata. Fale um pouco sobre isso daí, que é muito interessante. Eu tive a felicidade de passar a infância em uma cidade fria de clima e quente de calor humano, que é a nossa cidade comum, Cuité, no cimo da Serra da Borborema, quer dizer, confins da Paraíba se encontrando com o Rio Grande do Norte. E eu fui muito observador. Aliás, eu posso não ter muita inteligência. Agora, curiosidade é comigo mesmo. Então, eu sempre fui, desde a minha primeira infância, que eu fui muito curioso de aprender com as coisas dentro de casa, e tive a oportunidade de ser filho de um casal de educadores e de um homem que franqueava todos os caminhos de leitura que eu precisasse e que tivesse nas suas posses, de informações e tal, e ele próprio me dava muitas lições. E a partir daí eu garimpava no universo que ficava ao redor, e em sendo uma cidade de interior, existe muita coisa que vem do meio rural e de um ecossistema que eu tenho a maior admiração, que é a Caatinga, porque ela é desafiadora. Sim. Ela parece ser assustadora, mas não é. Ela é desafiadora. E a forma plástica com que a Caatinga, pelo seu lado vegetal, se apresenta, ela é inusitada. Então, existem muitas palmas e muitos aplausos para o ecossistema verde, enquanto a chamada Mata Branca é esquecida, mas eu acho belíssima. Eu acho bonita. E ela é desafiadora. Quer dizer, dos animais irracionais aos homens que nela vivem. Então, não tem maré mansa ali, não. Desafio para se reverter aquilo. Daí a minha grande admiração que eu tenho pelo ecossistema Caatinga, e depois, como juiz de direito já, eu fui morar novamente no interior. Eu fiz um largo espaço de tempo vivendo aqui em Natal, e depois que me formo, que presto concurso, vou ser juiz de direito em ambientes de Caatinga, e sempre fiz questão de morar. Eu não era juiz chamado TQQ, terça, quarta e quinta, não. É de viver lá, de alugar uma casa, ou viver numa pensão, mas morar lá e sentir o povo e o ecossistema. Daí essa minha felicidade junto com facilidade. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção no seu livro, foi quando alguém escreveu a seu respeito, o prefaciador de sua obra, Brevidades, se a memória não me falha, ele que diz isso, que quando você era juiz, você fazia questão de fazer parte da comunidade, conhecer os hábitos, né? Uma maneira de empatizar com aquela realidade na qual você atuaria como juiz. Isso eu achei muito lindo, muito interessante, né? Porque isso não é uma prática comum nesse meio. Aliás, numa de suas crônicas, você também faz uma crítica, acredito que justíssima, a certos bolsões, você usa essa expressão, se eu não me engano, dentro do juizado, né, de pessoas que se acham poderosas demais e que mantêm uma distância além vamos dizer assim, do que deveria haver entre um juiz e o povo. Eu achei muito interessante isso daí, me chamou a atenção. Comente sobre isso, por favor. Eu não me sinto julgador dessas pessoas, não me sinto julgador dessas pessoas, mas apanho delas o exemplo de como não ser. Então, quando eu vejo uma desnecessária asepsia, uma desnecessária distância das pessoas empoderadas em relação àquelas que lhes são submetidas, porque essas são as regras do Estado que vivemos, sem desmerecer a liturgia do cargo, e quando eu vejo desnecessariamente isso sendo invocado para criar uma barreira de distância,
eu não me sinto apto a julgar moralmente essas pessoas, mas pelo menos vou tomar de exemplo para não repetir aquilo, para não ser aquilo. Isso não significa dizer que eu tenha que reverter tudo e as instituições e partir para a bagunça, não. Não, Mas claro. é necessário com uma seleção, é necessário com uma autoridade moral, que é diferente da autoridade que lhe é dada pelo bastão da justiça, a autoridade moral, que você é que constrói, então fazer com Isso. que essas pessoas não sejam excluídas desse tipo de relacionamento. É verdade. Parece-me que muitos magistrados e promotores levam muito a sério aquela máxima do Maquiavel, né? Que entre ser amado e ser temido, né? É melhor você ser temido. Isso é meio complicado porque a gente tem percebido que algumas pessoas têm distanciado o direito. E você procura aproximar o direito não só da literatura, mas também dá um aspecto mais humano à coisa. Isso é muito bonito, sabe? É por isso que tantas pessoas aí têm demonstrado, você já deve ter visto aí o Charlton Machado dizendo o Ivan é um ser humano ímpar, né? Nós o entrevistamos aqui também, é um humanista de mão cheia, né? Muito. Beatriz Oliveira também fez alguns comentários aí, o João Maria, e acredito que alguns nomes João que Maria, nós... Boa noite, Beatriz, que são pessoas que estão prestigiando. A Beatriz, eu digo, é uma intelectual do Seridó, de Caicó, e sempre presente nas movimentações culturais que eu tenho oportunidade de participar, patrocinadas pela Academia de Letras e outras da universidade, e é uma figura realmente excelente. Eu fico muito feliz quando vejo Beatriz nessas movimentações como essa que estamos fazendo hoje. Francisco Martins, outra figura queridíssima, que tem o personagem Mané Beradeiro, então Mané essa Beradeiro. Pessoa que tanto é um educador, que vai às escolas, que vai onde as pessoas precisam de aprender realmente, e vai da forma lúdica, mais elogiável, com sua indefectível coleção de chapéus e de tipos, do Dr. Jabuti e outras coisas. É uma figura muito querida, fico muito feliz em ver a participação de Martins aqui. Eu gostaria, realmente, o Francisco Martins eu também conheço, é uma pessoa dedicada tanto à prosa quanto ao cordel, né? É meu confrade na Academia de Literatura de Cordel do Rio Grande do Norte, e realmente é um cara que ama, né? Ele ama a leitura e ama a literatura potiguar, e é um grande admirador seu, né? Como ele está dizendo aí. Eu gostaria, doutor Ivan, que você fizesse uma coisa que parece complicado de fazer. Eu já observei até mesmo em livros didáticos, declarações assim a respeito do que seja crônica. E os autores às vezes dizem frases assim impactantes. Um diz, por exemplo, crônica é aquilo que o autor diz que é crônica. Acho que foi Fernando Sabino quem disse isso. Como é que você caracterizaria o gênero crônica? Aquilo ou aquele caminho literário que o escritor pode buscar e desenvolver da forma mais aproximada da realidade possível. Então, a crônica, ela tem por métrica, ela tem por tamanho ser curta, e ela tem que ter link ou links, conexões com a realidade. Como eu disse, eu às vezes posso até dar algumas pinceladas de ficção numa crônica, mas com sentido de colocá-la mais palatável, de colocá-la um pouco mais humorística, vamos assim dizer, quando a situação estiver meio pesada, quebrar o clima, ou de proteger a identidade de pessoas voltadas. Mas o estilo crônica, o estilo literário crônica,
passa por esses elementos que uns são da teoria, da literatura, outros da prática mesmo. Então, a crônica, para mim, é a que reúne esses elementos, ou seja, proximidade com o que as pessoas fazem, principalmente as pessoas mais simples, e possibilidade de retorno para o leitor, onde o leitor possa se sentir ou tendo vivido uma situação daquela ou tendo vontade de viver. Então é difícil que um leitor de crônica chegue ao final da sua tarefa de leitura sem encontrar alguém parecido com um familiar dele, com um amigo, ou uma situação que ele tenha vivido, ou pelo menos tenha tomado ciência. Então, isso é o que é a tônica do estilo crônica, na minha visão. E o doutor Dagbaldo Vasconcelos está aqui dizendo que está em São Miguel do Gostoso, vendo e ouvindo vocês. É o nosso conterrâneo também, lá da Serra da Borborema, mas que está passeando lá pelos prazeres de São Miguel do Gostoso. Eu gosto muito das postagens do Dagbaldo Vasconcelos, nosso conterrâneo. Eu rio muito com as coisas que ele posta. E por falar em humor, algumas crônicas suas realmente têm um tom humorístico. E eu queria que... alguns parecem causos, né, os chamados causos, que tem a ver com figuras aqui da nossa região, Cuité, né, com os causos interessantes. Você usa alguns eufemismos engraçados. Mas o que eu achei interessante, e gostaria que você tentasse fazer aí uma ponte, é entre o religioso do momento agora que eu estou vendo, o homem que tem Nossa Senhora das Mercês e o Ibirama São Francisco, e aquele jovem que levava a urtiga na procissão. Eu ri muito com aquele episódio. Isso aí foi uma peraltice de infância que eu cometi e resolvi partilhar com as pessoas, para que não imaginem que nós, porque gostamos de santos, vamos desejar ser santos também. A gente tem os pecados também para espiar. Quando eu passar desse plano, eu tenho uma contabilidadezinha para acertar lá com São Pedro, etc. E tal. Essa história é bem interessante. Quando eu era criança, lá em Cuité, isso aí por volta de 7, 8 anos, passava aquelas procissões no domingo de Ramos com as pessoas, e eram procissões enormes, com as pessoas conduzindo um raminho daquele. E eu e um amigo, que hoje não está mais entre nós, já faleceu, eu vou dizer, inclusive, quem é a pessoa, porque isso não é ofensivo à memória dele, pelo contrário, de onde ele estiver, que saiba que eu estou dizendo isso da maneira mais alegre. Braucílio Macedo Fonseca, e Braucílio disse: ei, essas matutas, que eram exatamente aquelas pessoas que vinham do sítio, traz uma maçaroca de mato aqui para a procissão, vamos arranjar umas urtigas e a gente entra na procissão fazendo de conta que está acenando o raminho também e passa nas canelas dela ou no braço, uma coisa assim. E eu entrei nesse embalo, quer dizer, eu não estou dizendo que Braucílio foi o pecador sozinho, porque eu aderi, e há um princípio de direito penal que orienta o Charlinho, o professor Charlington dizendo: tive a honra do prefácio de Ivan Lira em nossa obra sobre eleições em 68, tendo Neuza Bezerra como símbolo de mudanças daquele conturbado contexto de 1968. Perfeito, Charles. Muito obrigado pela lembrança. Eu tive a satisfação de prefaciar uma obra tão importante para a nossa história e para a história política do Brasil como um todo, que foi a vivência nos difíceis anos de 1968, para o mundo todo, né? As mudanças. Mas voltando ali ao negócio, então nós conseguimos um ramos de urtiga, e não era difícil de se conseguir isso, porque a essa época o Cuité, a zona rural chegava muito próxima do centro da cidade, então a gente foi ali no caminho do cemitério, pegou umas urtigas e saímos com cara de anjinho na procissão, e passava e se afastava, e ficava observando, porque ela não ardia logo, não.
ela demorava um pouquinho, aí passava assim no braço da mulher e ia para longe e ficava. Com um pouco elas já estavam jogando até os ramos que tinham trazido lá do sítio e se coçando e tal. Aí no outro a gente passava na perna. Quando olhava, ela estava dançando já ali. Quer dizer, esse tipo de maldade infantil num contexto de um evento religioso termina me deixando devedor. Eu vou depois tentar expurgar isso, dessa contabilidade negativa que eu tenho para com São Pedro. E coloquei lá nessa crônica, relatando esse meu pecado antiecológico, digamos assim. Isso aí deverá garantir alguns dias no purgatório, né? Se daqui para lá. Eu espero que não. Eu vou tentar, e aí onde vou me valer dos elementos de direito, principalmente de direito penal, eu vou tentar uma maneira de de conseguir uma excludente de pecado. Então tem a excludente de ilicitude, eu vou ver se pego uma excludente de pecado, eu vou tentar trabalhar daqui para lá. Eu espero que demore muito essa prestação. Mas daqui para lá eu vou me articulando para ver onde chega o direito para essa ponte aí da literatura que você falou. Eu gostei muito dessa crônica e fico feliz que Ortiga hoje não seja tão abundante, tão fácil de se encontrar, porque alguém poderia querer repetir a façanha em alguma procissão, né, em dias futuros. Mas eu achei muito interessante. Eu já paguei um pedaço desse pecado, viu Gilberto? Certa feita, há uns 15, 20 anos, eu escrevi até uma crônica sobre isso. Acho que não está em livro meu, não, mas era um tempo que eu colaborava com o Diário de Pernambuco, não me lembro, um desses jornais aí, e eu publiquei isso. Eu fazendo um passeio off-road, eu gostava muito de andar em passeios 4x4, fora de estrada, e paramos em um lugar onde eu desci no mato, e quando eu voltei, a minha perna era de bermuda, a minha perna estava cheia de calombo. É que eu tinha batido a perna numa ortiga. E eu comi, né? Eu tinha descido para um almoço, e nesse almoço eu comi camarão, e depois um alergista me disse que, de fato, isso pode causar uma reação adversa tremenda. Não é com todo mundo, não, mas determinadas pessoas têm essa possibilidade. E eu fiquei de perna inchada, e no outro dia eu amanheci o dia procurando, pela madrugada ainda, um amigo meu que é alergista, que mora em Brasília. Liguei para ele disse, vá procurar fulano, que foi meu aluno, era aí de Natal, e ele logo cedo vai lhe atender, etc. e tal, eu com a perna inchada. Então isso foi uma purgação já, quer dizer, eu vou entrar, quando eu chegar lá para São Paulo, eu vou ficcionar isso, eu vou pedir a detração a uma figura de direito penal chamada detração penal, que é você diminuir uma parte da pena que já cumpriu. Então eu vou entrar com um pedido de detração pecaminosa, e vou levar, inclusive, uma cópia dessa crônica, que está publicada no livro, e vou apresentar a São Pedro e dizer, olha, eu já paguei isso aqui, não ponha mais na minha conta aí, não. Maria do Carmo disse que eu sou um homem de muita fé. É verdade. Isso. Eu não sabia esse seu lado, né, assim, de muita fé. Zulene é uma educadora também, que está em outro estado, longe daqui da gente, está nos assistindo, né? Você está vendo aí as pessoas que estão comentando, e sempre que quiser fazer algum comentário, destacar algum comentário, fica à vontade, viu, doutor Veja Ivan? só, pois não, Gilberto, eu não tenho muita familiaridade com essa plataforma que você está usando, a StreamYard. Eu uso mais o Zoom e tal, de maneira que eu estou me reservando aqui a ler o que você levanta. Ótimo. Coloca aí. Eu posso até estar sendo indelicado com alguém da minha relação que esteja participando do bate-papo, mas é porque eu não estou vendo. Eu só estou vendo aquelas que o Gilberto está subindo. Mas sintam-se todos abraçados e contemplados. Depois eu vou ver a gravação, que com certeza o Gilberto está fazendo. Eu vou ver a gravação e me assenhorar mais disso.
Mas nós estamos caminhando na nossa conversa aqui exatamente no sentido de chegar no link da proposta original, que é o direito à literatura, né? O título que você escolheu, Entre o Direito e a Literatura, num primeiro olhar, pode parecer que se tem que fazer uma opção. Ou é do direito, ou é da literatura. Se eu pudesse fazer uma sintonia fina desse título, eu diria que não é entre o direito e a literatura como excludentes. É o direito e a literatura. O que o direito tem de literatura, o que a literatura tem de direito. Então, seria mais ou menos o direito entra na literatura e a literatura entra no direito. Eu acho muito interessante e muito prazeroso conversar sobre essa temática, conduzindo nessa compreensão de que, sendo ciências sociais, a escrita, a literatura, ela está no campo das ciências sociais, se não ciências sociais aplicadas, mas não deixa de ser no contexto de ciências sociais. E o direito também, sendo o direito uma ciência social aplicada. Então, essa ligação, tendo em conta que ambos são produções culturais. Quem é meu aluno ou foi meu aluno, está aqui na sala ou nos acompanha através do Facebook, sabe quantas vezes eu repito isso. A interface que as ciências sociais têm. Algumas são vistas, são aferidas com maior facilidade, elas estão mais próximas. Outras vêm mais distante e se tocam por vasos comunicantes, mas que existem, principalmente porque todas elas decorrem da transformação do que é natureza em cultura. Então, o direito é uma ciência e é um bem cultural. A literatura também é um bem cultural. Então, é aquilo que o homem apanha do estado bruto e transforma em algo que é útil à sociedade. Útil para dar prazer, útil para dar informação, útil para dar questionamento. Quer dizer, os caminhos são enormes. E tanto no direito como na literatura, nós vamos encontrar esses vasos comunicantes, essas faces que se esfregam e que são muito importantes. Essas ciências, se pudermos tratar a literatura como uma ciência, não vou chegar a radicalizar tanto, mas essas áreas sociais, elas vivem em permanente diálogo, muito embora esse diálogo possa ser surdo para muitas pessoas. Tem gente que passa por esses caminhos que eu estou falando aqui e nem notam que, tendo nas mãos uma peça jurídica, estão diante da mais pura literatura. Ou, estando com um livro de literatura na mão, tem um contexto jurídico, tem uma abordagem subjacente do que é o direito ali e nem estão prestando atenção a isso. Então, existe muita literatura nas peças judiciais, ainda que os atores do processo teimem em uma linguagem obtusa, em uma linguagem seiscentista, que eu penso, e isso eu digo já com a autoridade dos anos, com minha autoridade de idade, que é muito maior do que a de conhecimento, que é uma espécie de reserva de mercado. Quando eu vejo uma pessoa escrevendo no campo do direito com muita palavra difícil, o que eu compreendo é que ele não está querendo ser entendido. Ele não está querendo ser compreendido. Ele quer aquilo reservado para o mundinho dele. E passa ao largo dele lições como a do grande Mário Moacir Porto, que dizia: é fácil escrever difícil. Difícil é escrever fácil. Mas ele estava dizendo isso como uma espécie de pito, como uma espécie de carão para os atores do direito.
É dizendo, gente, não fique dificultando as coisas, não. Procure palavras palatáveis, procure a comunicação, ao invés da Ótimo. reserva. Mas é lamentável como isso ocorre quando eu chego que recebo uma petição com 60 páginas para dizer o que o advogado poderia dizer em 4. Mas aí ele vai buscar as palavras mais obtusas, as palavras mais arcaicas do mundo para colocar aquilo como quem diz, você não vai entender. Mas, gente, ele não está querendo, né, buscar o direito de uma pessoa, então, quanto mais rápido aquilo puder andar, melhor. E eu não estou colocando isso somente no terreiro, somente no território dos advogados, não, nem dos pareceiristas, dos membros do Ministério Público, nos juízes também. Então, às vezes, um julgado, você tem uma dificuldade enorme de compreender os passos que estão sendo dados naquele julgamento. O que faz o advogado corretamente passar as páginas e ir lá para o fim, onde o magistrado escreve. Isso posto, resolvo a questão dessa maneira e tal, e deixa essa baboseira de palavras arcaicas e de latinório. Sim. Que às vezes a pessoa não compreende, não sabe nem o que está dizendo. Mas aí ele vai lá num repositório de latim e bota as palavras que às vezes você vai traduzir e termina dando uma risada porque quer dizer uma coisa totalmente diferente do que aquilo que tem. Então, a literatura pode ajudar a quebrar isso. Quer dizer, no instante em que se facilita a comunicação, e a crônica, aí chegando naquilo que você falou, a crônica tem essa felicidade de permitir a comunicação feita com situações fáceis, conduzidas por palavras fáceis também. É muito interessante, Gilberto, e eu fico muito feliz quando vejo a chegada dessa interface, dessa comunicação aos meios da universidade, aos meios da academia. Então, hoje, falar-se em literatura e direito não é algo para um grupinho isolado só, não. É algo que é trazido com muita força já, principalmente do início do século XXI para agora. Quer dizer, eu poderia situar isso aqui no início do século XXI, inclusive uma pessoa por quem eu tinha muita admiração, e ele dizia ter por mim também, e que infelizmente já partiu, que é o Cancelier, que era um amigo que eu tinha em Santa Catarina e que infelizmente partiu numa situação trágica. Todo mundo deve lembrar, ele suicidou-se. Ele era reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e, diante de ter sido acusado de uma prática lá que ele entendia que não cometeu, uma prática ilícita, ele foi afastado do cargo e entrou num processo depressivo e terminou praticando suicídio. Mas o Luiz Cancelier de Olivo, ele foi uma das primeiras pessoas com quem eu interagi, falando dessa chegada entre o direito e a literatura. Quer dizer, era um grupo, ele fazia parte de uma, entre aspas, sociedade, mas de um grupo, de um conglomerado que depois formalizou-se efetivamente em grupo de pesquisa de direito e literatura, com Lênio Luiz Streck, que é do Rio Grande do Sul, e com Dino, que era outro rapaz lá de Santa Catarina. Então, essas pessoas, eu as reverencio como sendo os fundadores no mundo acadêmico brasileiro dessa ligação entre o direito e a literatura, nas duas mãos. Uma do direito se utilizando da literatura para humanizar os trabalhadores do direito, e outra do garimpo que pode ser feito pela literatura no mundo jurídico, nos casos que chegam aos tribunais, tanto do ponto de vista cômico, e tem muita coisa cômica nisso, como do ponto de vista trágico também. Nós não podemos setorizar aqui de dizer que sempre é cômico ou sempre é trágico. Mas existe uma frase
de Lênio Luiz Streck, mais ou menos assim: a literatura ajuda a existencializar o direito. Imagine a força que isso tem. É dizer, o existencialismo chegando ao direito pelo duto, pelo caminho da literatura. Isso é muito forte e importante. E eu me lembro que Lênio conta que ele saiu do Rio Grande do Sul, trocando emprego, com a família já em constituição e tal, e foi embora morar em Santa Catarina para seguir um professor argentino que tinha vindo, tangido pela intolerância política da Argentina. Ele tinha vindo morar em Santa Catarina e sempre foi uma luz no mestrado de Santa Catarina, o Luiz Alberto Vará. E Luiz Alberto Vará cisma de dar aulas de filosofia, de teoria do direito, etc. e tal, no mestrado da UFSC, tendo por pauta o livro que nós falamos há pouco aqui, de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Sim. Então, o Lênio diz que a cada semana, Luiz Alberto Vará trazia um trecho, trazia um pedaço do Nome da Rosa para discussão no mestrado, com leituras que ninguém tinha alcançado até então. Uma visão jurídica daqueles episódios do mosteiro, dos monges, do poder, da forma dissimulada como se exercia aquele poder paralelo no âmbito dos estamentos da igreja. E aquilo fez com que fosse plantado na mente de Lênio Luiz Streck a ideia de que a academia precisava cada vez mais estar comunicada pelo caminho do direito e da literatura. E estou vendo aqui a Leide Câmara, que é minha colega, membro também da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, grande pesquisadora na área de música, escritora. Fico muito feliz em ver Leide fazendo ali uns acenos. Então, isso eu estou falando aqui do Brasil, eu posso estar sendo injusto com outras pessoas, mas eu digo que a partida dessa visão acadêmica, mas sem ser chata, da visão acadêmica facilitadora do estudo da literatura e do direito em conjunto, vem desse grupo e desse pessoal lá do Sul. É claro que literatura já existia, direito já existia, era fácil você localizar, mas essa sistematização nós encontramos a partir da formação desse grupo informal, formação informal fica meio até complicado aqui, mas da estruturação desse grupo, e realmente se tem hoje muitos programas, grupos de pesquisa e projetos, etc., nessa área. Dando um pulinho na literatura estrangeira, para não dizer que a gente fica somente aqui no que temos aqui no Brasil, para não dizer que a gente está excluindo. Aqui eu estou vendo só um minutinho, a Ronilda dizendo boa noite, Gilberto, doutor Ivan é cuitaense, conterrâneo da minha mãe e da minha tia Nevinha Furtado, esposa do saudoso Clodoaldo Furtado. Perfeito. Clodoaldo e dona Nevinha foram vizinhos da casa dos meus pais, da casa onde eu vivi minha infância, ali na rua João Pessoa. Gilberto bem sabe onde fica. Eu conheço esse pessoal, sim. Meu bisavô Sabino Liberato muito ajudou no desenvolvimento do Cuité, e doutor Ivan deve ter algo escrito sobre sua brilhante produção, nem tão assim, o Nailson que diz, né, aqui no perfil da coisa, mas eu acredito que ele faça referência ao Sabino, que foi construtor, né, que tem casas muito bonitas ainda conservadas. Isso. Mestre de obra que fez aquela casa que tem o nome de Vila Zezé e tantas outras, lá de Cuité. É muito importante, realmente, a arte dele trazida para a urbanização de Cuité. Mas voltemos aí. Então,
Por exemplo, a gente pode fazer um recorte de um livro de um jurista e escritor, quer dizer, aquela pessoa que numa só figura reúne o literato e o trabalhador do direito, chamado Bernhard Schling, que o livro é chamado O Leitor. Esse livro, inclusive, deu base a um filme, onde ele conta as agruras do... Estou fazendo aqui, não sou da transposição do Rio São Francisco, não, mas estou fazendo aqui a transposição das águas, para descedentar aqui. Então, sim, onde ele faz uma análise do direito pós-campos de concentração, e oferecendo ao trabalhador jurídico excelentes momentos, excelentes elementos de reflexão a propósito de matéria-prima que é essencial para quem é do direito. Então, ele consegue conduzir na literatura elementos de reflexão sobre o que é julgamento, que poder temos para julgar nossos semelhantes. Isso é necessário muita reflexão. Sobre o conceito de moral. O que é moral, o que é imoral e o que é amoral. Então, essas reflexões do mundo pós-guerra sobre o que é culpa, que vem ser um dos substratos do direito penal moderno, do direito penal civilizado, o que é vergonha, a vergonha como é que entra, porque se dá no corpo de uma história, quem já leu esse livro deve lembrar essa situação de todos esses elementos que são conduzidos, onde uma mulher chamada Hannah é acusada de haver sido colaboradora, né, do nazismo e ter sido responsável por conduzir a uma igreja um grupo de 40, sei lá, ou 50 mulheres que foram encurraladas naquela igreja e incendiadas. E essa mulher, ela tem, a certa parte da vida, um relacionamento, ela consegue escapar da perseguição aos nazistas, e ela arranja um namoro, uma paquera, uma coisa lá, com um rapaz bem jovem, que um dia teve um desmaio perto da casa onde ela trabalhava, do local onde ela trabalhava, e ela o acudiu, e dali formou-se uma amizade e um relacionamento afetivo, sexual, obviamente. E esse rapaz, que era bem jovem, saindo da adolescência, gostava muito de ler, e ler clássicos, então ele levava, nos encontros que tinha com essa Hannah, ele levava livros clássicos e ficava lendo. E ela dizia que gostava daquilo. Então, eles tinham noites tórridas de amor na cama, mas também tinham momentos de literatura. Então, tinha uma sessão literária e depois uma sessão sexual. E ela sempre ouvindo aquilo. Depois, essa mulher desaparece da vida do rapaz. Ela era Hannah, o nome dele eu não me recordo agora. E no fim, ela é descoberta de ter trabalhado para o nazismo, é acusada, e quando do julgamento dela, que ele vai assistir, porque a essa altura ele já é formado em direito, e redescobre, ele procurou essa mulher há muito tempo, mas aí depois ele redescobre e vai assistir o julgamento, e essa mulher, ela tem uma chance, ela tem o que chamamos em direito penal de ponte de ouro, para voltar, para reverter a sua história. Então, o condutor do julgamento dá uma chance a ela, diz, olha, aqui tem um relatório que está sendo atribuído à senhora. Esse relatório é crucial para que a senhora seja condenada ou seja absolvida. Mas eu não tenho certeza se foi a senhora que produziu o relatório que fazia exatamente o reporte daquele incêndio lá com as mulheres. Então, o juiz oferece a oportunidade dela conferir a caligrafia. Ele diz, escreva aqui alguma coisa para eu conferir se essa caligrafia do documento bate com a sua. Ela fica reticente e diz, não precisa, eu fui a autora disso. E é condenada. E anos depois
se descobre que a vergonha dela foi maior do que o instinto de liberdade, porque, em verdade, ela não quis dizer, na presença daquele tribunal, onde estava o grande amor juvenil da vida dela, que ela era analfabeta. Em verdade, ela ouvia tudo aquilo, ela teve uma formação auditiva, porque o rapaz lia em todas as sessões de encontros amorosos que tinha, lia um pedaço de uma obra clássica. E ela diz, então, você vê quantos elementos de direito você consegue extrair de um livro desse. Foi escrito por um jurista e escritor, mas poderia ter sido por qualquer pessoa e trazido. Então, é muito interessante isso. O que o direito pode buscar? Então, eu digo que é sempre de mão dupla, porque o que acontece no mundo do direito, os causos, como você bem lembrou, Gilberto, podem servir de matéria-prima para se produzir um romance, uma crônica, um conto, uma coisa, mas também existe a outra mão, que é a literatura trazendo essa vivificação para quem trabalha com o direito. Então, há um livro interessante também. Pois não? Diga lá. Doutor Ivan, quando eu escolhi esse título, né, Entre o Direito e a Literatura, eu tinha em mente a ideia de que tem que haver uma ponte necessária, uma via de mão dupla entre a literatura e o direito, né? E eu tinha em mente o seguinte, por exemplo, experiências de vida. Eu já tive a oportunidade de ler peças produzidas por advogados e eu fiquei, assim, abismado com a falta de habilidade comunicativa da pessoa e, às vezes, dificuldades ortográficas, a pessoa tentando expressar numa linguagem, às vezes, difícil e, às vezes, cometendo erros elementares, tipo no emprego do cujo, né? Cuja A, cujo U e tal, e uma peça que no final você não entendia exatamente, eu acho que algum juiz vai mandar a pessoa refazer aquilo, que é um atraso para o cliente, e na minha opinião, ao ver essas peças, aquele advogado mostrava claramente que não tinha familiaridade com a leitura, ele não vivia lendo, entende? Então até nesse ponto, essa ponto também eu acho necessária, porque eu sei que é um segmento no campo do direito de alguns professores demasiado radicais, racionais, que às vezes desestimulam, que veem a literatura como uma perda de tempo, vamos dizer assim, um devaneio que pode atrapalhar na compreensão do direito. Eu já vi nesse sentido, quando na verdade isso não acontece. É possível, viu? Eu lastimo também, mas tenho que concordar com você. Faltou nele também esse processo de sensibilização para se sentir, quer dizer, afinal de contas, se busca numa demanda judicial uma sentença. Sentença vem de matriz latina, sentir, sentire. É preciso que o juiz, principalmente, sinta aquilo para ele poder expedir um julgamento. E isso pode ser inato a ele, como pode vir provocado por alguém. Então, todos os atores do processo, que têm uma formação, obviamente, o mais leigo dali geralmente é a parte, né, interessada, mas os outros atores, o parecerista, o advogado, o membro do Ministério Público e o juiz, eles têm que estar sensibilizados nesse momento para poder emitir uma decisão que venha do direito formal, do direito informado e tal, mas que passe também pelo sentimento de justiça. Então, o doutor Diógenes da Cunha Lima, que já esteve aqui conosco, ele faz uma citação, né, que é uma frase, um jogo de palavras que diz mais ou menos assim, quem só sabe direito não sabe direito, né? Então o que a gente percebe, doutor Ivan Lira, é que um advogado que tem amplas leituras, né, que gosta de poesia, e por falar em gostar de poesia, eu achei muito interessante
uma crônica em que você relata a sua experiência com um xará meu, né? O Gilberto, né? Aqui do Potiguar, Sim, que escreveu Gilberto Avelino. e que escreveu Violinos de Dezembro. Eu achei muito interessante aquele seu relato lá na sua mesa, né? Cheia de documentos, cheia de coisas, de peças de direito. Aí você coloca ali aquele poema como que um oásis, um bálsamo naquele meio. Embaixo do vidro, ali, para de vez em quando eu olhar e fazer esse processo de sensibilização. Aquele é o mais belo poema de Gilberto Avelino. Quer dizer, eu chamava com ele de poeta eólico, porque ele se abastecia dos ventos de Macau para produzir a poesia. Grande advogado, e nas peças dele você encontrava poesia borbotando. E quando ele ia falar comigo, se entrevistar comigo para cuidar de um processo, uma coisa, e nem sempre saía do jeito que ele gostava e tal, mas eu dizia, Gilberto, declame aí os Violinos de Dezembro, e ele contava por que escreveu aquele poema, que inspiração afetiva ele teve para escrever aquilo, no momento em que chegava, um canto de longe, um canto de fandangos para fazer a saudação natalina. Gilberto era fora de série. E o nome daquela crônica é Como Dói Gilberto, que é a saudade que eu sentia dele em decorrência da quebra que a vida terrena me deixou aqui e a eterna levou Gilberto Avelino. Uma alusão, né, ao Drummond, né, ao Drummond lá. É só um quadro na parede, mas como dói. Muito bonita aquela crônica, eu gostei muito. Sim. Ela sensibiliza. Maria do Carmo aí elogiando. Nós temos aqui a presença de Valdenides Cabral. Obrigado, não sei se você conhece a doutora Valdenides Cabral. Eu tive a honra de ser orientado por ela. Foi a sua orientadora, eu já vi você fazendo o registro e a merecida homenagem. Feliz do professor que tem um aluno reconhecido. É uma pós-doutora na área de literatura, né? E a gente aqui tem até um comentário também do Nailson, né? O Nailson, não sei se você conhece, ele é um grande cronista também, contista, tomou aí a tela, mas vamos ver. Não sei se uma crônica de época sobre uma proposta de troca entre Nossa Senhora das Mercês, padroeira, com São Sebastião. Conhece? Eu conheço a história, eu nunca escrevi, mas eu conheço a história. Era se a memória não me falha, era um tempo de peste. Quer dizer, para uns era tempo de seca, para outros era tempo de peste. E a promessa era fazer uma troca da Nossa Senhora das Mercês de Cuité pelo São Sebastião, que é o padroeiro de Picuí, e termina numa situação desagradável ali pela altura das Onças, né, que é Santa Luzia, que é um povoado, que é o município de Picuí, onde teve uma briga das procissões e acabou voltando e sob insultos, chamando São Sebastião de soldado de polícia, não sei o que lá, de forma pejorativa, e uma coisa dessa natureza. Mas é bem interessante. Obviamente tem muito folclore envolvendo essa história, mas eu conheço, é bem legal. Muito bem. E a doutora Valdenides, ela disse que você fez, olha que essa mulher entende, viu, de literatura, e ela disse que o senhor fez uma bela definição de crônica. Essa pitada de ficção transformou um mero registro do cotidiano em obra de arte literária. Exatamente, a característica da crônica é essa transição entre o real, né, entre os acontecimentos, entre os fatos, entre o cotidiano, e essa reflexão literária que você faz em cima. O Rubem Braga faz isso de uma maneira maravilhosa. Fabuloso, Rubem Braga fabuloso. Então, o direito com a literatura, ele conversa em muitas... O direito conversa... ele conversa por muitas portas, né? Direito e literatura, eles se encontram, ele tem esquinas de encontro muito próximas, em vários estilos. Nós falamos aqui da crônica, mas o conto também é espaço para
para isso. Tem um contista que eu gosto de fazer referência, porque eu gosto muito dele, e desde o meu tempo de estudante, chamado Dionísio da Silva. Não conheço. Ele escrevia num desses jornais que eram distribuídos ainda na universidade pelos movimentos políticos de então. Eu não me lembro se era o jornal Movimento ou o jornal Opinião. Eram jornais que eram vinculados a grupos de resistência política da época em que eu era estudante. Eu nunca tive traquejo para militância política, não, mas gostava de ler, e Dionísio da Silva já escrevia naquela época, e depois tornou-se um escritor que eu gosto bastante. Então, ele tem muito afago por buscar no mundo do direito e da burocracia instrumentos para os contos. Os contos dele, quase na totalidade, têm pitadas de humor. Quer dizer, você pensa até que está numa crônica, mas, em verdade, é um conto. Um conto com elementos trazidos e caldeados da realidade. Então, tem um livro dele, eu botei até aqui em cima para lembrar, um livro dele, grossinho, viu? Pesado, chamado Contos Reunidos, que tem muitos exemplos dessa interface entre o direito e a literatura. Por exemplo, eu preciso ver esse livro, eu preciso conhecer. Ótimo. Por exemplo, um deles, eu vou dizer alguns títulos aqui, Quero Mulher, Peço Deferimento. É uma gozação maior do mundo, com um requerimento, onde ele se dirige a uma autoridade X lá, dizendo da dificuldade que está sem mulher, etc. e tal, e pede deferimento. Ele faz uma petição de mulher lá. Tem outro em que ele trabalha uma temática, assim, o nome O Direito dos Miseráveis. E nesse é mais denso, é mais pesado, porque ele trata dos enfrentamentos de gênero e da violência contra as mulheres. No corpo desse conto, ele fala, inclusive, sobre o caso, do ponto de vista literário, é claro, Ângela Diniz, que foi um crime muito rumoroso que teve na década de 70, aqui, onde se desenvolveu uma estranha tese da legítima defesa da honra para justificar a morte dessa mulher, porque ela não queria mais amar aquele homem. Então, ele, de forma transversal, ele trata desse assunto nesse conto lá em que ele fala sobre o título Direitos Miseráveis. Tem outro que eu acho gozadíssimo, Quo Vadis, Dona. Sim. Então, ele pega uma expressão... Os títulos são interessantes. Uma expressão do latim e faz essa vinculação a propósito do uso do latinório lá e falando, tirando do mundo Houve um probleminha aqui, sumiu um dos meus equipamentos. Eu pergunto a Gilberto se ele continua me ouvindo. Continua ouvindo perfeitamente. Está ótimo. Então, eu vou mudar somente o foco aqui, vou deixar aquilo ali de lado. Certo. Então, tá ouvindo sem delay, né? Tá normal, normalíssimo. Normal. Abraço para o acadêmico Lívio Oliveira, grande poeta, membro da Academia de Letras, que está aqui presente também conosco. Não sabia que ele também era acadêmico, né? Aliás, essa sua entrada na academia, doutor Ivan, ela é recente, não é? Sim, inclusive numa situação anômala, né? Que é a pandemia não permitiu que eu tivesse uma posse convencional. Eu fiz uma posse que eu chamo cartorial, né? Que foi de entrar em exercício e prestar o compromisso, ou seja, cumprir as formalidades, mas aquela festa com discurso, com coquetel, etc., tal, ainda vai haver. Eu tenho muita fé que essa pandemia vai passar e nós faremos esse momento social um pouco mais distante, mas o certo é que eu tenho bons amigos, dentre os quais
o Lívio Oliveira, que esteve aqui agora fazendo essa observação. Grande poeta, diga-se de passagem. Preciso conhecê-lo também, como poeta. Pronto, muito bem. Vamos encaminhá-lo aí. E quero, a festa virá. E quero conhecer esse contista que você falou, que me interessou muito. Dionísio da Silva. O Birajara da Rocha, que você deve conhecer, conterrâneo nosso, né? Sim. Ele diz: boa noite a todos, mora no Rio de Janeiro, né? Fuzileiro naval, presidente de uma associação militar. Parabenizo pelo tema, comenta-se que a letra da lei é fria, dura lex sed lex. Pergunte se a inclusão da literatura ajuda a trazer mais humanidade para os julgamentos. Sem dúvida, Ubirajara, sem dúvida. Essa é a grande sacada que Lênio Streck fala, dessa humanização que a literatura pode trazer para todos os trabalhadores do direito. Não é somente do juiz, não. É todas as pessoas. Não significa dizer que é fechar as portas do direito e deixar o julgamento ser somente pela literatura. Não é bem isso. Mas é necessária esse caldeamento. Você acertou na mosca. Exatamente. Sobre essa questão da literatura e do direito, eu já pontuei aqui, e é verdade, a questão da crônica. Como a crônica é importante para esse amansamento, digamos assim. E eu poderia passar horas aqui falando dessa interface mais declarada da crônica com o direito, porque tem aquela mais discreta e tem aquela mais aberta mesmo. Mas eu cito um autor aqui do Rio Grande do Norte, Marcelo Alves Dias de Souza. Ele é procurador da República e escreve semanalmente, tanto na Tribuna do Norte como no Diário de Pernambuco. E tem muitos livros publicados fazendo esse link da literatura com o direito, e o estilo dele é crônica. Tem um livro dele, sem desmerecer os demais, mas que eu acho muito interessante, que é esse aqui, não sei se está dando para que vocês Códigos vejam. Ingleses. Códigos Ingleses. Nesse livro, ele faz passeios bem interessantes. Ele fez o doutorado dele na Inglaterra, ele morou vários anos em Londres, foi aluno do King's College e escreveu muito sobre isso. Então, nesse Códigos Ingleses, ele trabalha, por exemplo, o corvo de Poe, né? De Alan Poe. Edgar Allan Poe. Então, ele trabalha essa chegada do corvo para o campo do direito. Ele gosta muito dos livros de Agatha Christie, a quem ele chama de minha amiga, porque viajou muito com ele, de trem, de metrô, de navio, pela Europa. O Marcelo é um globetrotter, então ele conhece o mundo todo e sempre tinha um livro debaixo do braço. E Agatha Christie fez muitos passeios com ele, então ele trata, por exemplo, nesse livro aqui, o assassinato no Expresso do Oriente. Então, ele faz essa descoberta, não é descoberta, mas ele demonstra, ele retira a campânula do que tem de direito nessa obra na obra completa de Agatha Christie. Nos ensaios também nós encontramos muito direito, aproveitando a presença do grande poeta Lívio. Recentemente ele teceu um ensaio sobre a peste de Marcel Camus. Muito interessante. Um livro foi publicado recentemente, um livro de autoria coletiva, onde ele faz uma análise da peste, conduzido esse livro no território do princípio da cooperação processual, que é um dos mais importantes do sistema processual brasileiro moderno, vigente, inaugurado com o Código de Processo Civil, que é de 2015, agora. Então, o livro faz uma excelente linkagem da peste, de Marcel Camus, com o princípio da cooperação processual. Da minha parte, eu tenho algumas
algumas investidas, digamos assim, nessa área também. Uma delas, que eu me lembro, foi uma abordagem que eu fiz e que está publicada em um dos números, agora não recordo, da revista... me fugiu o nome agora, uma revista Da de Direito e ANL? Filosofia. Ah, sim, Não, outra. revista de Direito e Filosofia da universidade, quebrou-me agora, não me lembro o nome, mas eu vou daqui a pouco dizer. Mas o importante é que eu fiz uma análise do livro de um autor potiguar, Ney Leandro de Castro, que é As Pelejas de Ojuara, que deu base ao filme O Homem que Desafiou o Diabo. Então tem essa versão filmística, O Homem que Desafiou o Diabo, e As Pelejas de Ojuara. Eu trabalhei fazendo uma rechamada, uma recensão dos tipos dessa obra e da conduta de cada um, transpondo os tipos e as condutas para o direito de hoje. Então, eu fui mostrando o que é que a conduta de uma pessoa, do Araújo, que é o personagem central lá, tem no direito penal, quando ele muda de identidade, quando ele submete o ex-sogro a um constrangimento ilegal, onde ele força também em constrangimento ilegal o tabelião, o escrivão, a mudar o nome dele, porque ele vivia apanhando da mulher, e depois ele vira brabo e muda de persona, inclusive até o traje, ele passa a vestir-se de vaqueiro e tal, e muda o nome. Ele era um babaca chamado Araújo, então ele manda o escrivão passar para Ojuara. Então, que crime esse homem cometeu? Então, eu analiso ali a falsa identidade, a ameaça, o constrangimento ilegal, mas também algumas excludentes de ilicitude perfeitamente cabíveis naquela situação. Tudo isso por aí, Gilberto, que nós tínhamos a falar. Olha, acerca disso. Doutor Ivan, não, pode ficar tranquilo, estamos nos aproximando do fim, e tenha certeza de uma coisa, o nosso tempo vai passar, a gente não vai conseguir contemplar tudo, né? Sempre uma boa conversa, sempre termina deixando alguma coisa, né? Mas tenha paciência que ainda tem algumas coisinhas aqui. Laís Souza, né? Aqui, boa noite, aqui é professor, o professor Gilvan, é um mestre em literatura, não conheço ainda seu trabalho, mas fiquei interessado em conhecer suas crônicas, tendo em vista que você aborda muitas questões contextualizadas com a nossa região. Sou professor em Cuité e acredito que esse tipo de temática seria um ótimo trabalho, um ótimo material para trabalhar com meus alunos, né? Oh, que maravilha, tenho muito prazer e posso depois, se você quiser deixar com o Gilberto um endereço, eu posso lhe mandar alguns livros meus e terei muito orgulho em que eles sejam conhecidos lá dos nossos conterrâneos. E taxolístico, ele está dizendo, doutor Ivan, o que é o que o senhor acha sobre a oração aos moços de Rui Barbosa enquanto peça literária engendrada no direito? Correto pensar assim ou não? Veja só, Rui Barbosa é uma pessoa que merece todas as reverências em razão da sua inteligência, dos cargos importantes que ocupou, mas ele é uma pessoa que eu particularmente, com toda a admiração que eu tenho pela sua tremenda inteligência, mas eu tenho algumas reservas do ponto de vista de posicionamento dele no início da República, o tempo em que ele viveu, e de certa forma, até de uma arrogância. Então, quem sou eu para desfazer a obra de Rui Barbosa, inclusive a oração aos moços, a exortação que ele faz ali acerca do direito. Agora, é bom que tenhamos visão crítica para analisar aquilo meio sob a lente do faça o que eu digo e não faça o que eu faço, e etc. e tal. Então, tenho muito respeito, ele tem um componente histórico que merece ser registrado, muito embora não seja aquele autor, nem aquela pessoa política que eu tenha uma admiração de dizer que sou seguidor do Rui Barbosa.
Ô, doutor Ivan, aproveitando o gancho, eu quero que eu dê sua sincera opinião. A Carminha disse aqui que você é um tipo de juiz que é direto, sem arrodeios, e que todo juiz deveria ser assim, ela comentou aí. E eu gostaria então de pedir que dissesse sem arrodeios e comentasse uma famosa frase de Rui Barbosa que diz: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, contra ela não há a quem recorrer. Pesada, né? Em momentos que se tem uma postulação contrariada, é possível sair tudo disso. Quer dizer, houve uma generalização com a qual eu não concordo. Tivesse ele dito especificamente no caso X, o magistrado não se portou com equilíbrio. Mas no instante em que você traz um poder, e olha que estávamos falando ali do começo do século XX, onde fazia pouco tempo que a humanidade tinha consagrado, pouco tempo que eu digo, um século, que a humanidade, mas na história da humanidade é muito pouco tempo, tinha consagrado o princípio da tripartição equilibrada dos poderes. Então, não é pelo fato de a pessoa ter tido um interesse contrariado que já pode generalizar isso de maneira absoluta. Eu tenho minhas críticas e fortes e minhas reservas a Rui Barbosa, mas também tenho que elogiá-lo em determinados pontos, em determinadas frases de efeito. Essa não. Essa é pequena. Mas tem frases de efeito de Rui Barbosa que realmente merecem estar num quadro. Aqui ele fala da injustiça. Eu sou péssimo de decorar frases, mas ele de tanto ver triunfar a injustiça e tal, eu tenho vergonha de ser cidadão, etc. e tal. Então, aquilo é uma chamada muito interessante, inclusive para um estágio de política e de poder que tínhamos no começo do século, da qual ele participava e que tentou por 2 vezes presidir o país e não foi bem sucedido, inclusive disputando com um conterrâneo nosso, Epitácio Pessoa. Interessante. Que disputa com o Barbosa. Então, não estou aqui para execrar Rui Barbosa, não. Ele tem a página escrita com tinta de ouro na história do Brasil pela sua inteligência, como jornalista, como advogado brilhante. Lembrai-vos que ele foi advogado do Rio Grande do Norte na questão de grossos, os limites não sabia. Entre o Rio Grande do Norte. Sim, os limites entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, uma questão muito rumorosa ali envolvendo aquela área onde hoje é Tibau e coisas por ali, chamada questão de grossos. Na definição dos limites, ele foi contratado aqui e eu tive de ver um livro onde ele relata essa questão de grossos, um livro publicado na biblioteca do professor Otto Guerra, grande professor Otto Guerra, esse sim, merece toda a minha reverência, e o professor Otto Guerra me mostrou um livro que pertenceu ao pai dele, o doutor Felipe Guerra, que é nome até de uma cidade aí no Oeste, e que tem, nesse livro, umas anotações manuais feitas por Rui Barbosa. E o professor Lívio faz ali a observação, que foi indicação de Pedro Velho, a Constituição de Rui Barbosa como advogado. Então, chegamos aí na literatura e a história, chegando à questão do nosso Rio Grande do Norte. Então, eu tiro o meu chapéu para Rui Barbosa. Agora, eu não vou acompanhá-lo em muitas das suas tiradas, dos seus rompantes, dos seus argumentos de autoridade. Levando em conta, por exemplo, doutor Ivan, que o Rui Barbosa viveu uma situação parecida com essa que nós vivemos atualmente, da pandemia, e ele foi um cara que se opôs à vacina, sabe disso? Ele fez discursos na época contra, né? Usou a tribuna, né? Então ele não é 100% recomendável, né? Depois parece que ele próprio reconheceu essa falha, né? Era um grande pensador, com suas falhas. E nessa imbricação entre literatura e direito,
eu gostaria de citar aqui brevemente um filme que eu sei que é de sua admiração, que é Festim Diabólico, né, uma obra-prima clássica. E a gente vê ali, Hitchcock. então, Hitchcock, e a gente vê ali, então, essa discussão sobre pessoas que se acham moralmente superiores, né, com direito sobre a vida dos outros, e é um questionamento muito interessante que reflete um pouco as ideias de determinada época, né? E quando o senhor falava sobre o sentimento de vergonha, eu pensei logo assim na figura do psicopata, né? Que mata e empacota. Que mata e empacota. Aliás, nesse próprio filme, Festim Diabólico, indiretamente se faz uma menção ao grande clássico Crime e Castigo. Sim, eu não sei se o senhor sabe, mas o Crime e Castigo foi baseado em um crime real. Até aqui no Brasil teve também dessas, né? Pois é. O pai de Catulo da Paixão cearense, né? Que ele ajudou no crime de Mariazinha, havido no Maranhão. Tem muita história que faz ligações aí do direito com a literatura, não é isso, Gilberto? Exatamente. E então, como a gente está aqui o doutor Lívio citando esse livro, Crime e Castigo, ele deu margem até para a criação de personagens, né? No âmbito da investigação, por exemplo, né? Quanta coisa tem a nos ensinar aqueles personagens, os dilemas vividos pelo Raskolnikov, né? É um nome difícil de gente copiar, né? O Rodion, não, ele tem vários nomes, tem uns apelidos também. O professor Lívio está ali, colocando. Exatamente. Ali, pegou o seu cabedal de cirílico e está escrevendo ali. Então eu achei interessante que eu fiquei espantado quando eu soube que Festim Diabólico também aconteceu também ocorreu, né? Foi baseado em fatos, né? Baseado em fatos. Um grupo de estudantes, se o espírito não me engana, como diz o Matuto, eram estudantes da área de direito também, né? Que fazem uma festa daquela, realmente um festim diabólico, muito interessante aquela obra, né? Muito interessante. E como a gente está falando de direito, gostaria que você fizesse duas coisas aí. Um dos seus livros se chama A Dignidade, né, como Patrimônio. Eu gostei demais desse título, né? Tudo isso tem a ver com o direito, principalmente numa época como essa, em que a gente vê aí a indignidade no serviço público, né? Nossos políticos e cidadãos, diferentes daquela época. Então fale um pouco sobre isso daí, na ótica do seu pai e do direito. Pois não. Veja só, Gilberto, eu fiz aquele livro sem pretensão literária, é claro, para homenagear o centenário do meu pai. Eu tive um relacionamento com meu pai que me fez crescer como pessoa bastante. Eu peguei um intervalo, meu pai teve 8 filhos, eu fui um desses filhos do meio, e peguei um intervalo sem concorrência, digamos assim, porque meus 4 irmãos mais velhos, já tinham saído, quando eu estava crescendo, já tinham saído de casa para estudar fora, estudar em Mossoró e depois aqui em Natal, e os mais novos ainda não haviam crescido para que fossem depositários das informações de vida do meu pai. Então ele já era uma pessoa madura, e para você ter uma ideia, quando eu nasci, ele já ia completar 50 anos. Então ele já tinha a maturidade necessária para dizer, eu preciso contar a alguém como foi minha vida. E eu, curioso que era, me aproveitei disso e do exemplo de dignidade dele. Eu nunca vi um ato que desabonasse a conduta do meu pai. Nem nunca ouvi uma pessoa dizer, doutor Diomedes fez isso assim de errado.
comprou e não pagou, mandou matar alguém, mandou dar uma surra, fez uma intriga com alguém, nada disso. Ele era aquela pessoa discreta na vida dele, gostava muito de se informar, de ler, na juventude muito a literatura brasileira, ele engoliu tudo que tinha de livro naquela época, e depois informações através de jornais e revistas de então, e passou isso para mim. E a própria vida dele como estudante, em João Pessoa, em Campina Grande, no Recife, a volta dele depois de formado para viver em Cuité. Então, tanta coisa disso que eu achei que não poderia passar em branco o centenário, mesmo ele não estando mais entre nós, mas a data centenária dele, eu achei que deveria escrever um livro registrando esse testemunho, porque poderia ser que, de uma hora para outra, nem eu, que fui o depositário, tivesse mais aqui neste mundo para repassar para alguém. Então, eu peguei o Conduto, que é o título, a dignidade como patrimônio, dizendo que o maior patrimônio que ele me deixou não foi material, não foi coisa, foi a dignidade, e aproveitei para construir a vida do Brasil, do campo político, no campo das artes, no campo das relações sociais, da sociologia, estreitando isso para a nossa querida Cuité. Então, vindo do universo maior, que é o Brasil, chegando no Nordeste, e aí eu pego esses dois estados, Pernambuco e Paraíba, que foi onde ele viveu, e chego lá na nossa Cuité, querida. Então, a massa sobre a qual eu trabalhei esse livro foi exatamente essa. Muita coisa de memória e muita coisa documental, porque eu fiquei guardião de muitos documentos que foram do meu bisavô paterno, do meu avô e do meu pai. Então, uma fabulosa cadernetinha azul, que tem a foto no livro lá, tão pequena e tão preciosa, porque me trazia informações, e a partir daquilo eu saía fazendo pesquisas históricas em sites de genealogia e coisas assim, montando. Quer dizer, eu tinha um insight a partir daquela cadernetinha, e daí eu seguia. Então, esse foi o material com o qual eu trabalhei para produzir esse livro. Muito bem, doutor Ivan. Nós estamos nos aproximando dos minutos finais de nossa rica conversa. Só para o senhor ter uma ideia, além dos muitos elogios que foram feitos aqui, agradeço a Lívio as suas palavras, né, elogiosas. Além desses comentários aqui, algumas pessoas estão comentando positivamente, elogiando o seu desempenho, também pelo WhatsApp, né? Porque sabe que atualmente as pessoas aproveitam todas as plataformas, claro. muitos que não assistiram essa live agora, como é o caso de Hamilton. Hamilton é um grande admirador seu, né? Um grande admirador. Queridíssimo. E ele disse que você deu uma grande contribuição, deu todo o suporte para que o campus fosse aberto lá na cidade, né? E então ele vai querer assistir depois, ele, o pai dele, que também é um grande admirador seu, que por sinal algumas pessoas não estão aqui assistindo agora. O senhor Hamilton Marinho, né, que é um grande memorialista e colecionador de fotografias, quer dizer, a iconografia daquela nossa região muito deve a Hamilton Marinho. Um homem importante na história cultural da cidade, né? Um homem importantíssimo, né? Tanto ele quanto o filho. Isso, então, Hamilton, professor do melhor quilate. Então, doutor Ivan, gostaria que fizesse suas considerações finais, porque estamos já nos minutos finais. Naturalmente, com pena, chegamos ao final. Mas vamos lá. Pois não, eu agradeço, reitero a minha gratidão a Gilberto Cardoso pelo convite, as pessoas que nos acompanharam na live, aquelas que nos acompanhando fizeram observações, as que silenciosamente também nos seguiram, merece nosso respeito e dedicação. E o que eu tinha, em linhas gerais, a falar era isso, da minha felicidade em poder reproduzir aqui o que eu penso desse encontro, desse caminhar de mãos dadas
entre o direito e a literatura. Lembrando, mais uma vez, aquela que é uma mão dupla, ou seja, o direito abastece a literatura e a literatura também abastece e qualifica o direito. Lembrando, mais uma vez, aquela frase de Lênio Streck, que a literatura ajuda a existencializar o direito. Então, para mim, essa é a grande sacada. É como a literatura contribui de forma a suavizar, a humanizar o trabalho de quem se envolve com as coisas do direito. É isso que eu tenho a dizer, manifestando, reiterando a minha gratidão a você, Gilberto. E eu, doutor, gostaria deveria ter dito isso no começo, mas vou dizer agora, fico imensamente agradecido por ter aceitado o meu convite, muito imensamente agradecido, não só pelo fato de você ser um conterrâneo, mas pela pessoa que você é, né? Muita gente fala bem a seu respeito, né? E eu fico muito feliz por ter aceitado essa empreitada, e eu é quem tem um motivo para lhe agradecer, tá certo? Porque realmente esse seu trabalho, essa sua preocupação entre fazer essa mistura, esse casamento entre o direito e a literatura, ele é essencial no mundo de hoje, porque vai humanizar mais o nosso judiciário. Então, muito obrigado e espero que essa live... É aí, não é? Que essa live seja vista... Coisas do Vicente. Que esta live seja vista por muito mais gente, depois ela vai ser posta também lá no YouTube. Um abraço, doutor Ivan, e até outro momento. Obrigado a todos que assistiram.